Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Mais uma vez estamos aqui. É uma alegria para nós. A gente agradece muito pela presença. Vamos sempre lembrar que todos somos trabalhadores de Deus nessa reunião e podemos ajudar aqueles que não têm condições de chegar até aqui com o nosso pensamento. Nosso pensamento é força. Então nós vamos começar. Muito obrigado pela presença. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: Progressão dos Espíritos, parte 2. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Não, pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou mal, criou os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são mal, assim se tornaram por sua vontade. Então, é sempre uma questão de escolha, porque vai depender de nós. Nós não somos fantoches e nem máquinas. Nós temos o pensamento, que é um atributo do ser humano. Então, nós vamos agir de acordo com o nosso pensamento e de acordo com aquilo que é conveniente para nós. Mas como nós estamos no planeta Terra, nós estamos ligados às coisas materiais, muitas vezes nós fazemos escolhas que não vai ser muito boa para o nosso futuro espiritual. Nós focamos muito as nossas atitudes em cima de coisas que vão dar lucros para nós. É um lucro que ele é fictício, porque nós não vamos levar nada. É tudo temporário. Nós estamos aqui de passagem, nós sempre comentamos isso. Aí na Revista Espírita de 1867, do mês de junho, o Kardec faz uma pergunta muito interessante. Por exemplo, Calígula, o imperador romano, ele teria praticado menos crimes numa encarnação anterior? A resposta: sim, porque tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de vontade. Então, ele não teve, talvez, as oportunidades numa reencarnação anterior para praticar tantas atrocidades como ele teve dessa reencarnação como Calígula. Então, muitas vezes, nós achamos que nós cometemos atrocidades várias em outras encarnações devido às provas que nós estamos passando. E talvez não. São questões de escolha que nós fazemos. Muitas vezes nós fazemos uma escolha errada e nós culpamos, às vezes, o nosso passado, o espírito obsessor, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a nossa independência. Quem manda no nosso corpo somos nós. Se nós abrimos espaço, nós recebemos a interferência espiritual. Olha que coisa interessante. Por exemplo, vamos pegar Hitler, que é o mais recente que a gente tem aí. O Hitler, ele foi um mago no século VIII. Então, o Hitler, ele não teve as oportunidades como mago no século VIII para fazer tantas coisas como ele fez nessa encarnação. E olha para vocês verem, quando Jesus fala que semelhante atrai semelhante, o Hitler, ele foi encontrar todos aqueles que conviveram com ele lá no século VIII como mago. Olha só, o dia que um homem, isso reza as tradições, o dia que um homem, quando estiver com 30 anos de idade, ficar cego por 33 dias, ele vai despertar e encontrar os cavaleiros do Apocalipse. Aí nós vamos ver os 3 ministros de Hitler, que são os cavaleiros do Apocalipse, segundo informação dos espíritos superiores. Então ele não agiu sozinho, mas a mente muito forte. Aí nós podemos incluir o hipnotismo. Aí nós temos um livro de César de Lombroso, Hipnotismo ou Espiritismo. Então, o Hitler hipnotizava com uma conversa. Olha só, a NASA, no ano de 1963, eles pegaram no espaço um discurso de Hitler. Olha para vocês verem como que as nossas palavras ficam gravadas no universo. A doutrina espírita trazendo isso para nós. Nós vamos ver isso no livro do André Luiz, nos domínios da mediunidade. Nós vamos ver que quando nós articulamos uma palavra, ela tem força, ela viaja. O pensamento é uma coisa, mas quando o pensamento ele se torna em palavras, é muito difícil a gente frear.
Por isso que nós temos muitos problemas. Muitas vezes nós achamos que nós estamos falando alguma coisa e que vai ficar só ali dentro do recinto, mas as nossas testemunhas invisíveis, que todos nós temos. Então, é a doutrina espírita, é Jesus trazendo para nós. Tudo isso está no Novo Testamento. Se a gente for ler ali, a gente vai ver. Isso está lá atrás também, no livro de Gênesis. Nós vamos ver lá uma série de acontecimentos. Se a gente voltar no Velho Testamento, o espírita deve estudar o Velho Testamento. Ele deve analisar. Porque nós já temos o estudo da doutrina espírita, nós temos o entendimento da doutrina espírita, vai dar para nós uma segurança maior e um discernimento melhor em relação às coisas que estão falando do povo hebreu, que é o começo de tudo. É um dos livros que é muito interessante para nós. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. Olha aqui, eu sou fascinado pela doutrina espírita. Esse livro, ele é fora de série, ele é fantástico. Então nós estamos vendo aqui, ó, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Aí nós vamos ver Santo Agostinho, no final do livro dos Espíritos, trazendo orientações para nós a respeito disso. Quando nós entramos na doutrina espírita, é uma coisa. Quando a doutrina espírita, a mensagem de Jesus entra em nós, é outra coisa. Nós passamos a nos conhecer. Nós passamos a analisar aquilo que nós somos. E passando a analisar aquilo que nós somos, nós vamos ter o conhecimento daquilo que é o certo e daquilo que é o errado. É muito simples isso daí. Muitas vezes, eu tenho certas atitudes que depois eu começo a me cobrar. Eu tenho um drama muito grande de consciência. Às vezes, por uma pequena besteira que eu faço, eu começo a me cobrar e aquilo vai criando um peso muito grande. E agora eu começo a pensar o seguinte: quando eu for tomar alguma atitude que eu não sei se é correta ou não, será que Jesus concordaria com isso que eu vou fazer? Com essa atitude que eu vou tomar? Porque Jesus é o caminho. Qual é o maior espírito que esteve na terra num corpo de carne? Jesus Cristo, modelo para o homem, está no livro dos Espíritos. Então a gente tem o livre-arbítrio. Nós sabemos pensar. Se nós estamos estudando a doutrina espírita, que é a mensagem mais pura, porque a doutrina espírita não veio de uma religião, ela não veio de nenhum sistema político. A doutrina espírita veio dos espíritos, homens que viveram, que fracassaram, que conquistaram, que evoluíram, que trouxeram para nós experiências deles. Então nós estamos vivendo a nossa experiência, conhecendo e sem desculpa, porque quando a gente é espírita, a gente não pode dar desculpa. A desculpa não cabe mais para nós. Nós sabemos aquilo que é real e aquilo que não é. Aquilo que vai trazer um benefício espiritual para nós e aquilo que vai nos prejudicar. O Divaldo Pereira Franco fala que, através do sexo, que é pouco segundo, nós podemos comprometer a nossa vida por várias encarnações. Olha, essa mensagem que foi lida aqui do livro É Pão Nosso. O sexo veio na Terra. O sexo é sublime, ele criou o nome de mãe. Acho que quem ouviu a primeira leitura viu isso daí. Então, é a energia mais pura que a gente tem. É a energia mais sutil. É um estado vibratório espiritual. Então, o que acontece? A gente muitas vezes se compromete. Pouco segundo pode nos comprometer para sempre nessa encarnação e às vezes chegar na outra. Nós vamos ver isso no livro Sexo e Destino. Nós vamos ver isso no livro Sexo e Destino. Um pai, sem saber que a moça era filha dele, ele trama para ter uma relação com ela. E ele conhece depois a doutrina espírita. O que ele faz? Ele troca a vida dele pela vida dela, porque ela se matou e ele sabia que ela ia reencarnar. Olha como que o espiritismo traz para nós uma situação que a gente pode recuperar toda uma vida nossa. E foi na mesma encarnação. Ele descobriu que a menina estava reencarnada. E aí, quem quiser, lê o livro.
O livro é lindo. Olha as oportunidades que Deus dá para nós. Olha as oportunidades que Deus está dando para nós da gente conhecer essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina de Jesus, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é libertadora. Eu sempre falo isso. A doutrina espírita é libertadora. Ela libertou a gente porque não existe pecado, existe responsabilidade. Eu sempre falo isso aí. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Mas se nós estamos aqui é porque nós queremos mudar a nossa vida para melhor. Porque nós estamos com Jesus. De onde provém as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Essa influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem. Ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Explicação para nós, né? A figura de Satanás, porque um padre, amigo meu, ele falou: Norinho, eu tenho tanta dó de Satanás e do diabo. Eu falei: por que, padre? Ele falou: porque todo mundo culpa o Satanás e o diabo. A turma, muitas vezes, em determinadas doutrinas, valoriza muito mais o Satanás do que Jesus. Porque é o medo, impõe pelo medo. Não existe. Existem espíritos que caíram para o lado do mal, mas o que a doutrina espírita prega para nós? O que Jesus fala para nós? O Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. E o Espiritismo diz o seguinte, que mesmo aquele que está arraigado no mal, ele vai ser anjo. Vai demorar, mas ele vai cair em si. E quando ele cair em si, ele vai ver que ele está num caminho que não vai ser legal para ele. Nós vamos ver isso no livro Libertação, do André Luiz. Nós vamos ver isso no livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone Pereira. Tem tanta coisa boa dentro do Espiritismo para mostrar para nós os caminhos que a gente deve trilhar. Mas nós não somos perfeitos, nós também não podemos cobrar muito de nós. Mas nós estamos em evolução. O importante é que nós queremos. E quando nós queremos, nós conseguimos. Então, olha só. A influência dos espíritos, hein? Se ele está perguntando se é só na origem. Ela o segue na sua vida de espírito até que tenha tanto império sobre si mesmo que os mal desistem de obsediá-lo. Vamos pegar Chico Xavier. Chico Xavier, um dia, ele estava na casa dele e chegou um desses espíritos das trevas e falou: o senhor mandou me chamar? Quando ele viu Chico Xavier, ele ficou estarrecido, porque a imagem era estarrecedora. O guia dele, o Emmanuel, quer dizer, o espírito que orientava ele, porque ele era maior que o Emmanuel, eu sempre falo isso, mas como o Emmanuel estava no plano espiritual, quando o espírito está desencarnado, a visão dele é ampla. Não é que nem a nossa, que é limitada pelos órgãos, né? Então, o Emmanuel falou para ele, o senhor não vai decepcionar o nosso irmão. Ele falou: então, eu queria que o senhor orasse por mim. Quebrou o espírito. O espírito quebrou. Deu ali uma espécie de um estouro e o espírito desapareceu e só falou para o Chico: com você não tem jeito. Porque o Chico tinha um império sobre si mesmo. Nós tivemos a oportunidade de ver isso nas reuniões do Chico Xavier. Ele era ele mesmo. Ele mesmo. Muita gente acha que Chico Xavier era negligente porque ele era dócil. Não. Quando ele precisava tomar uma atitude, ele tomava uma atitude. Eu conversei com pessoas, inclusive uma que me passou muita coisa do Chico Xavier, a Joana, que conviveu com o Chico Xavier muitos anos, fez mocidade lá. Aí ela falava para mim, olha, o que o Chico Xavier passou para mim, o que o Chico Xavier às vezes tinha que tomar certas atitudes. Uma vez um empresário do Rio de Janeiro queria modificar toda a estrutura lá do centro espírita dele. E ele bateu o pé e no fim ele foi até meio rigoroso. Todo mundo admirou. Por quê? Olha para vocês verem. Na entrada do centro do Chico Xavier tinha um coração. Se vocês pegarem isso na internet, vocês vão ver o coração. Está escrito lá: aqui funciona o Grupo Espírita da Prece, na casa de Francisco Cândido Xavier, de sua propriedade. Aí eu fiquei admirado, falei: o Chico falar que é propriedade dele, sendo que ele é desprendido das coisas materiais, foi conversar com a dona Francisca, que era uma mulher que ajudava ele lá. Ela falou: sabe por que, Norinho, que ele fez isso? Porque ela, tudo rústico, banco de madeira. Quem foi lá, viu. Então, olha só, o espírita tem que ter atitude. Tá? Ele tem que fazer aquilo que Jesus fala: sede manso como uma pomba, mas sede prudente como uma serpente. Tem coisas que nós temos que ter prudência e nós temos que ser nós mesmos. Nós não vamos mudar porque o outro quer que mude. Nós vamos mudar se aquilo for melhor para nós. Sempre tem alguém nos aconselhando para melhor, mas sempre tem isso aqui, ó. Os espíritos vão nos acompanhar a vida inteira.
Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar-lhe os desígnios? Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos. Sim, certamente, e é a grande maioria dos espíritos. Outra coisa, pedir desculpa, pedir perdão se for preciso, entendeu? Quando a gente pede perdão para alguém, mesmo que a gente ofendeu ele, se ele não perdoar, o problema já fica com ele, a gente se livrou daquilo ali. Porque isso é uma atitude de humildade também. E olha só, aqui ele está falando que nós não podemos pedir a Deus conta dos nossos atos, que nós temos a liberdade de agir. Deus é tão bom que nos deixa livre para agir. A doutrina espírita é tão boa que deixa a gente toda a liberdade. Na doutrina espírita não tem regra, não vai impor regra para ninguém. Olha, você vem aqui, mas você vai ter que fazer isso, 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 isso. Senão o diabo vai te pegar, alguém vai te pegar. Não, você vem aqui, você vai aprender a doutrina e você vai se corrigir. Eu vou me corrigir, o outro vai se corrigir. Através do quê? Do nosso pensamento, do nosso discernimento, que é o que nós comentamos até agora. Mas olha só que coisa, uma vez que há espírito que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Sim, certamente. E a grande maioria dos espíritos. Por que nós precisamos viver em sociedade? Por que nós temos várias profissões? Por que nós precisamos da matéria? Por que um sabe carpir um terreno, o outro sabe fazer uma edificação de um edifício, o outro é médico, o outro é um cientista? Porque nós estamos trocando experiências, mas nós precisamos uns dos outros. Então, há diferenças entre nós. Agora, há diferenças entre nós estamos falando de coisas físicas aqui, de coisas materiais. Porque a gente não tem dimensão da grandeza espiritual daquele que muitas vezes está ao nosso lado. Aquele que é um trabalhador humilde. Vamos focar naquilo que mais nos incomoda, que é Jesus na nossa vida. É o Espiritismo trazendo essa revolução para mudar para melhor, todos nós. Que Deus nos abençoe. Assunto da próxima semana: Progressão dos Espíritos, parte 3. Gente, muito obrigado. Só agradecer. Peço desculpa a você, que eu me envolvo. Não tem como. São coisas que acontecem na vida da gente e tudo é para mudar a vida da gente. Tudo o que acontece é para mudar a vida da gente. Uma situação melhor. Nós vamos acordando com a nossa verdadeira vida. O assunto de hoje trouxe muito isso daí para nós. Para a gente acordar enquanto é tempo. Reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho. Jesus falando isso aí para nós, Então é Jesus na nossa vida. Então a gente agradece de coração, mas agradece mais pela presença. É tão bom a gente estar junto aqui. Tá encerrada a reunião. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Sugestões de leitura, obras citadas nesta palestra: a Bíblia, Hipnotismo e Espiritismo, César Lombroso. Libertação, André Luiz Chico Xavier. Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Pão Nosso, Emanuel Chico Xavier. Recordações da Mediunidade, Ivone Pereira. Revista Espírita 1867, Allan Kardec. Sexo e Destino, André Luiz Chico Xavier e Valdo Vieira. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Emanuel no livro Pão Nosso, capítulo 94, por Chico Xavier.